eu estava ausente do culto dos pais, porque eu não via alegria, porque a minha tristeza era muito grande, não pelo fato de talvez não ter tido, mas pelo fato de ter chegado tão próximo. Mas Deus, esta semana, falava ao meu coração algumas coisas interessantes antes da irmã me convidar. E Deus me mostrava alguns pontos importantes que eu deveria aprender, e eu estou aprendendo com Ele acerca daquilo que é ser um pai. E eu gostaria de compartilhar primeiramente este versículo com vocês, que está em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Palavra do Senhor que nos diz: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Podeis assentar, meus amados. Falar em Dias dos Pais é algo muito importante. Responsabilidade acerca deste assunto. E eu prometo ser bem breve diante dos irmãos acerca daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Semelhança, meus amados, é aquilo que Deus colocou no meu coração nesta semana. Porque eu caminhava com Deus e conforme, meus amados, eu vou agindo diante daquilo que é experimentar pela primeira vez, amar e ser pai. Deus vai me mostrando algumas coisas e vai falando ao meu coração, dizendo: é dessa forma que eu ajo com o meu povo. Você criar, pai, como foi dito aqui ontem, muito bem colocado, a responsabilidade de ser pai. Mas existe algo que Deus colocou e falou no meu coração: ser pai é estar em sincronismo com Deus. Ou seja, meus amados, o que é ser pai? O dicionário vai me dizer que ser pai é aquele, logicamente, que tem filhos, não é isso? Ou seja, chefe de uma linhagem que tem os seus descendentes. Ou seja, vai dizer também que é o Criador. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, mas sabemos, meus amados, que todo dia é dia de um pai. E tem muitos pais que são pais, mas são pais e são mães. E tem muitas mães que são mães e são pais. Não é verdade? Porque eu conheço muitas mães que, devido à circunstância, também são pais. E também conheço muitos pais que, devido à circunstância, também são mães. Então, meu amado, essa mensagem não é somente para os pais que aqui estão, mas essa mensagem é para todo aquele que está aqui e que é a semelhança de Deus. E nesta noite, meus amados, eu quero falar sobre isso. Semelhança. Semelhança. Quando Deus fala em semelhança, Deus fala em relacionamento. Eu esperava, meus amados, na minha vida, nos meus dias, no meu ministério, que talvez eu não tivesse esse momento, essa primazia, de poder me relacionar com o meu filho.
Eu achava que este momento talvez não acontecesse. Eu entendia, meus amados, que Deus pode fazer. Eu entendo, meus amados, e vocês sabem do meu testemunho, não quero aqui ficar relembrando fatos, mas os irmãos sabem da minha agonia, da minha tristeza, minha, da minha esposa, da nossa perseverança. E prover ao Senhor que um dia, no dia 30 de novembro, diante de uma sala, eu estava ali esperando minha esposa descendo, e eu falando, pastor Giovanni, será que é dessa vez? É dessa vez, Deus. É dessa vez. Eu vi minha esposa descendo, sabe por quê, meus amados? Porque há 3 anos atrás, era 3 anos de diferença, eu via outros pais comemorando, se vestindo, se colocando aquelas roupas dentro de um hospital e subindo alegres para um centro de obstetria, e eu ali triste, sentado, e ali eu pensava, eu também vou subir, mas eu vou subir, e eu não tenho que comemorar, porque eu tenho certeza que o meu filho não vai chorar. E Deus falava comigo acerca disso esses dias, e falava ao meu coração: te ensinei no perder, vou te ensinar no ganhar. Você precisou aprender e no perder, porque Ele falava ao meu coração, porque da mesma forma que você teve um sentimento de perda, da mesma forma que você teve um sentimento de tristeza, da mesma forma eu, Pai, sinto quando eu perco um filho diante da minha presença. Ele falava ao meu coração: este é o meu sentimento. E mediante, meus amados, quando ali descemos, e ali eu fiquei sentado sozinho, e eu vi a minha esposa, já não vi mais a minha esposa. Veio aquele pessoal fazer a filmagem da arte, eu falei: não tenho o que falar, eu não tenho o que falar, eu só tenho uma coisa a fazer, orar. Aí chama o nome, Gilberto Silva dos Santos, o coração vai a mil. Eu falei: Deus é agora, Deus é agora. Eu entrei naquela sala, meus amados, aquele médico olhou para mim e ele falou: está nervoso? Eu falei: estou. Então vamos tirar o teu filho vivo agora. Eu falei: vai tirar, porque Deus é soberano. E vou dizer para vocês, quando eu vi aquele choro, quando eu vi aquela criança saindo, eu poderia dizer 1000 palavras, eu poderia render 1000 palavras, chorar, mas eu só consegui dizer uma coisa: Deus seja louvado. Foi a única palavra que saiu da minha boca, envolvido no choro, envolvido na alegria. E Deus falava ao meu coração: sabe por que isso acontece, diaconisa Darcia? Porque nós somos a semelhança de Deus. Nós somos a semelhança, meus amados, deste Deus que é soberano sobre nossas vidas. E Ele falava sobre o meu coração, e falava ao meu coração da seguinte forma: porque o Pai amado, Ele pega o seu filho, e Ele faz o seu filho ser que a sua semelhança, para que assim eu cresça. Ele pega o seu filho, o pastor João pega as suas filhas, o presbítero Adilson pega os seus filhos, e ele faz o que? Ele molda os seus filhos para que seja o que? A sua semelhança. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, o nosso Deus não é diferente. Ele falava ao meu coração: quando eu vos formei, quando eu vos criei, quando eu vos te dei fôlego
novo de vida. Eu lhes formei para que vocês sejam moldados conforme a minha semelhança. E o interessante é que mais do que isso, quando nós, pais, mães, estamos diante do nosso filho, nós queremos ter o que, Robson? Relacionamento para com ele. Você começa a ensinar ao seu filho o que é ter um relacionamento. Você começa a ensinar, Patrícia, o que é um diálogo com o seu filho. E Deus nos formou e tem buscado nos ensinar o que é, e tem tentado nos ensinar o que é ter um relacionamento com Ele. Isso é importante, meus amados. Isso é importante, meus amados, ou seja, o homem no relacionamento gerou os seus filhos, e Deus nos gerou para ter um relacionamento com Ele. Haja vista, meus amados, que quando nós olhamos na Bíblia, quando Deus formou Adão e Eva, formou Adão, a palavra vai dizer que Deus todos os dias procurava se encontrar com Adão na viração do dia, para o quê? Para conversar com ele. Ou seja, Deus é um Deus de semelhança, Deus é um Deus de relacionamento. Ou seja, aquilo que Deus tem para nós é aquilo que Ele quer que um pai tenha. Ou seja, que um pai tenha relacionamento verdadeiro para com o seu filho. Que um pai verdadeiramente, meu amado, tenha, meu amado, não somente um conversar, mas que o pai tenha a verdade em prática diante daquele que está na sua frente. O pai tem a obrigação de dar direção ao seu filho. Eu estava brincando com meu filho e estava tentando colocá-lo de pé, tentando colocar ele para engatinhar, Sérgio. E eu pensava, e Deus falava mais uma vez ao meu coração ali, e falava: é dessa mesma forma que eu fiz, Marlon, com a minha nação. Ou seja, meus amados, nós nos rendemos aquilo que é aos nossos olhos. Hoje foi um dia de nós nos prepararmos para todos os nossos pais e para também os nossos filhos. Mas eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual foi o presente que você trouxe para Deus? Qual foi o presente que você trouxe para Deus? Porque, meus amados, hoje muitos de nós, como o pastor João falou hoje, eu falei, eu estou nesse meio. Nós somos as pessoas da última hora. E é na última hora que você pensa e comprou o presente. E hoje, na última hora, você sai fazendo tudo, não é? Mas mesmo na última hora, qual foi o presente que você trouxe para Deus? Qual foi o presente, meus amados, para aquele, meu amado, que na história da Bíblia, que nós vemos no parecer da Bíblia, tem guiado, tem dado direção, assim como nós procuramos dar direção para os nossos filhos, assim como nós procuramos, meu amado, ou seja, traçar um objetivo, traçar um caminho, traçar as diretrizes pela qual o nosso filho seguirá, da mesma forma, meu amado, porque nós somos a semelhança dele. Se
nós temos esse sentimento de traçar, meu amado, caminhar, ou seja, os objetivos, os planos futuros dos nossos filhos, é porque nós somos a semelhança de Deus. Sabe por quê? Porque da mesma forma, meu amado, se nós olharmos desde o princípio, Deus tem traçado a direção daqueles pelo qual Ele chama não somente de filhos, mas também tem chamado de seu povo. Ele traçou o caminho de Adão, como assim também traçou, meus amados, o caminho de Abraão no deserto. Ou seja, Ele chamou Abraão e falou: sai da tua casa, sai da tua parentela, farei de ti uma grande nação. Abraão saiu, meus amados, mas ele não saiu sem a direção de Deus. Ele não saiu caindo, meu amado, ainda que ele tenha saído engatinhando, ainda que ele tenha saído com andares compassado, Robson, ele saiu na direção do Altíssimo Deus. Porque, meu amado, se ele caísse para um lado, se ele tombasse para o outro lado, ele tinha certeza, meu amado, que teria Deus do lado dele. Não diferente dos vossos filhos, que quando nasceu, que quando começaram a dar os primeiros passos, tentando andar para um lado, tentando andar para o outro, quando alguém ia cair, vocês o seguravam. Não é diferente para com Deus. O mesmo Deus, meus amados, que esteve com Moisés, o mesmo Deus, meus amados, que caminhou com este homem, o mesmo Deus que andou, amado, com Josué, que vai lembrar para Josué que ele não era somente o pai de Josué, mas ele vai dizer para Josué: Josué, ser forte, ser corajoso, não temas, porque eu sou o mesmo Deus, o mesmo Pai que caminhou com Abraão, com Isaac e Jacó, e hoje eu caminho contigo. Eu quero dizer para você nesta noite, meu amado, é noite de nós nos rendermos, é noite de nós nos colocarmos, é noite de nós glorificarmos a este Pai que não descansa nenhum minuto, a este Pai que zela por mim, a este Pai que zela por você, a este Pai que mesmo na sua tristeza, na sua agonia, Ele não te desamparou, Ele não te deixou, Ele não te abandonou, Ele te direcionou, Ele te deu sabedoria e Ele te deu estratégias. O mesmo Pai que deu valentia a Davi, o mesmo Pai que acreditou quando nenhum acreditou, quando ninguém acreditava em Davi. Como pode acontecer um dia de muitas pessoas não acreditarem no seu filho, mas você vai acreditar no seu filho? Quando tudo diz que não, quando todos vão dizer ao contrário, você ainda vai dizer: meu filho pode, meu filho vai conseguir, meu filho vai chegar lá, Dácia, meu filho vai estar firmado. Ou seja, meu amado, da mesma forma é com Deus, da mesma forma é com o Altíssimo. Ele vai dizer para você, talvez você esteja numa luta, mas lá de cima Ele está dizendo: você pode, você consegue, você batalhe, você tenha coragem, porque eu sou teu Pai e eu caminho contigo todos os dias da minha vida. O pai procura ensinar o que é correto para o seu filho. O pai começa a ensinar as primeiras palavras. Posteriormente, ele vai ensinar o seu filho a escrever, a ler. E nós olhamos na Bíblia, meus amados, que Deus não é diferente. Porque nós vemos, meus amados, ver na Bíblia que Deus é um Deus de palavra. E a Bíblia vai mostrar, meus amados, que através
Ele nos ensina como devemos agir, como devemos nos comportar e como devemos ser guiados. A cartilha, meus amados, que nós vemos na escola, os livros que nós vemos na escola, não é contextualizando diferente daquilo que Deus nos deixou. Ou seja, a palavra de Deus, meus amados, ela é suma importância para um pai ensinar o seu filho. Eu tenho falado a Deus, meus amados, enquanto eu tiver forças, enquanto eu tiver condições, enquanto eu tiver fôlego, o meu filho não passará sem conhecer a palavra de Deus. Ele não passará, meus amados, porque a palavra vai nos dizer, meus amados, que nós devemos meditar na palavra dia e noite. E nós vemos na palavra de Deus que nenhuma família, meus amados, ela passava, meus amados, sem passar a tradição, ainda que fosse oral, é pior. Porque hoje nós olhamos a Bíblia, eu compro uma Bíblia, vou e dou para quem? Para o meu filho. Eu vou lá na Conde e compro uma e dou para a minha filha. No Antigo Testamento não, meu amado. A tradição era oral. Ou seja, meu amado, o pai e a mãe tinham que conhecer a palavra de Deus para transferir a quem? Ao seu filho. E hoje, meus amados, como foi dito ontem aqui, hoje o que menos se faz é o pai ler a Bíblia para o seu filho. Quando é uma tradição, meu amado, não tradição humana, mas uma tradição, uma ordenança instituída por Deus. É por isso que a palavra vai dizer: é por falta de conhecimento que o meu povo é levado cativo. Deus é um pai zeloso. Deus é um pai que cuida. Deus é um pai, meu amado, que caminha conosco. Deus é um pai, meu amado, que merece toda a nossa reverência. Temos que, meu amado, não somente olhar para o horizonte, ou seja, olhar para aquilo que os meus olhos alcançam, mas olhar para diante daquilo que você vê. Porque se eu não olhasse, se minha esposa não olhasse para aquilo que está longe do nosso alcance, talvez hoje eu não poderia estar aqui falando do Bernardo. Talvez ele não estivesse aqui, Darcia. Foram muitas outras, muitos choros. Mas o Bernardo, ele está aí para a glória de Deus, não para a minha. Ele está aí porque eu digo com todas as palavras, primeiramente Deus, e segundo a oração dos irmãos, porque juntos acreditamos naquilo que Deus poderia fazer. Juntos nós acreditamos, juntos nós nos envolvemos, e juntos, meus amados, a certeza de um Deus que é soberano, que é altíssimo, que é Pai de todos nós, e atendeu acima de tudo aquilo que nós necessitávamos. Ou seja, acreditamos no Pai mesmo quando todos dizem o contrário. A palavra vai nos dizer, meus amados, e Deus falava também, eu falando, pensando acerca de um pai. Não é diferente tudo aquilo que nós vivemos acerca de pai e filho. Talvez eu não tenha a experiência que muitos pais já têm aqui, mas eu vejo até pelo meu próprio pai,
porque procuro me guiar através daquilo que eu acredito ser bom como educação. Ou seja, meus amados, na nossa trajetória, muitas das vezes nós falhamos com o nosso pai. Em nossa trajetória, muitas das vezes, Damares, nós machucamos os nossos pais. Em nossa trajetória, muitas das vezes, nós que somos filhos, muitas das vezes nós magoamos os nossos pais. E muitas das vezes vocês, pais que estão aí, estarão diante de uma circunstância que é saber administrar essa situação. E Deus falava ao meu coração também: não é diferente comigo, porque nós somos a semelhança de Deus. Ou seja, meus amados, muitas das vezes nós magoamos a Deus. Como nós olharmos para a Bíblia, muitas das vezes, meus amados, vemos que o povo de Deus, ele é levado cativo, ele é castigado, ele é colocado em situações adversas, porque muitas das vezes ele se esqueceu, amado, que ele tinha um pai soberano sobre a sua vida. Quantas das vezes o pai fala: filho meu, não vai por esse caminho, filho meu, não vai por aqui, filho meu, espera o que eu estou pedindo, filho meu, aguarda mais um pouco. O filho vai lá e faz, e o que acontece? Dá tudo errado. Não é isso? Eu digo por mim. Quantas vezes meu pai falou: não faz isso, você vai se dar mal. Ao esperto aqui vai lá e faz. Israel se julgava muito esperta. Israel subjugou o poder do pai. E a Bíblia vai nos mostrar, meus amados, que por este fato, muitas das vezes, Israel se viu sozinho. E não somente sozinho, mas se viu cercado pelos seus inimigos. E o interessante, meus amados, que nós poderíamos dizer: mas Deus é muito passivo. Porque, meus amados, as pessoas dizem: nossa, existe um Deus do Antigo Testamento e existe um outro Deus que é o Deus do Novo Testamento. Não há nada disso, meus amados, porque quando nós olhamos na palavra de Deus, quando o povo ali se coloca, quando o povo ali, meu amado, ou seja, quando o povo foge da atmosfera, quando ali o seu povo, quando seus filhos saem, meu amado, ou seja, da direção do seu pai, mesmo desta forma, Deus, em todo o seu amor, como está lá em 2 Crônicas, ele vai dizer: se o meu povo que chama pelo meu nome, ou seja, Deus é amor, somos a semelhança de Deus. Quantas das vezes nós erramos e muitas das vezes o nosso pai viu o nosso erro, ele nos castigou, mas logo depois ele fez o quê? Um afeto, um carinho, nos deu guarita, nos deu proteção. E a Bíblia vai nos mostrar como em Jeremias, meus amados, por diversas vezes, ele vai dizer: eu serei o vosso Deus e vós será o meu povo. Ou seja, meu amado, ainda que o povo tenha errado, ainda que o povo tenha falhado, ainda que o povo, meu amado, tenha subjugado, ainda que os filhos tenham abandonado, ainda que os filhos, meu amado, não tenham reconhecido verdadeiramente o amor do Pai, o amor do Pai Supremo, ainda, meu amado, que os filhos o tenham, meu Pai, deixado de lado, oh, meu amado, ele no seu inteiro amor, ele, meu amado, na sua soberania, ele ainda vai dizer, ele ainda vai colocar diante da boca daqueles homens, diante dos profetas: se o meu povo se voltar para mim, se o meu povo me amar novamente, eu serei o vosso Deus e ele será o meu povo. Ou seja, meu amado, ele vai dizer para mim e para você: ainda que você tenha errado, ainda que você tenha fracassado, ainda que você tenha o abandonado, ainda que você não o tenha agradado
acontecido, ainda que você, meu amado, não tenha se colocado diante da presença dele, ele nesta noite está aqui e ele diz: eu serei o vosso Deus e você será sempre o meu povo. Sempre o povo de Deus. Porque nós olhamos muitas vezes a Deus de uma forma superficial. Nós olhamos a Deus muitas das vezes de uma forma que Ele é Deus. Mas e aí? Ele é Deus. Mas e aí? Que Deus Ele é na tua vida? Quem é o Deus que te direciona? Quem é o Pai que te direciona? Quem é este Pai que está ao seu lado? A palavra vai dizer, meus amados, como em Jeremias 13:11, que nem todos deram ouvido ao chamado do Pai. Muitas das vezes nós não temos dado ouvido ao chamado do Pai. Porque quantas das vezes o Pai te convidou para conversar com Ele na madrugada? Quando o teu pai aqui, o Senhor José, o meu pai me liga, ou ele procura conversar comigo, eu dou toda a atenção a ele. Eu dou todo o afeto a ele. Mas existe um pai que é maior que o seu José. E esse pai muitas das vezes procura a mim, procura você para conversar em alguns momentos. Mas quantas das vezes você tem dado atenção para o Pai? Eu não disse aqui no princípio que o nosso Pai é o Pai de relacionamentos? É um Pai, Sérgio, que se fez conhecer. Deus não é um Deus, o Pai, nosso Pai, Yahvé, Ele não é um Pai que Ele obscura, ou seja, que Ele deu para alguns e ou para outros não. A Bíblia vai dizer que Ele se revela a todo aquele que crê. E não é diferente, meus amados, naquilo que Ele quer de mim e o que Ele quer de você. Como diz em Jeremias 24:7, onde diz: tem que ser de coração. Tem que ser de coração. Porque quando você vai ao shopping comprar um objeto, um presente para o seu pai, quem comprou aqui o presente para o papai hoje, essa semana? Só isso. Quem comprou? Os pais. O que vocês fizeram quando vocês compraram? Pensaram em dar o melhor. Logicamente, diante daquilo que você tinha como condição. Mas você não é roseteiro, pensou no quê? Dar o melhor. Não importa se fosse um par de meia, uma gravata, um CD, mas você procurou dar de coração. Hoje o nosso Pai está aqui. O que você trouxe para Ele para dar de coração? O que você trouxe para Ele? O que você trouxe de melhor para Ele? Porque, meu amado, muitas das vezes nós não conseguimos trazer sequer um glória a Ele. Cadê o glória a Ele? Será que você pode agora dar um glória a Deus ali? Você pode, nesse momento, você pode reverenciar a Ele. Abre a tua boca, meu amado, coloca a tua emoção verdadeira diante deste Pai que está na tua presença. Sabe por quê? Porque hoje eu cheguei diante do meu pai, do seu José, catei um presente para ele, entreguei na mão dele.
festa dele, me emocionei com ele, catei o netinho dele, falei: olha pai, eu também sou pai, segura aqui o teu netinho. Eu chorei, eu me emocionei, mas quantas das vezes nós nos emocionamos na presença do nosso Deus? Talvez você não consiga, mas é necessário se emocionar diante do Pai. Não pense que Ele é diferente. Não pense porque Ele é soberano. Não pense porque Ele está acima de tudo, acima de todas as coisas, que Ele, meu amado, não quer sentir aquilo que você tem para oferecer a Ele. Não é somente Israel que é importante, você também é importante. O mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age nos dias de hoje. O mesmo Pai que agiu quando abriu o Mar Vermelho para que os seus filhos passassem, é o mesmo Deus que abre o Mar Vermelho para você passar diante das adversidades. O mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó é o mesmo Deus que derruba as barreiras para você triunfar diante dos seus inimigos. O mesmo Deus que cuidou daqueles jovens na Babilônia, 3 na fornalha e 1 diante dos leões, diante daquele desafio, é o mesmo Deus que cuida de você diante dos Nabucodonosor que há no mundo aí afora. O mesmo Deus que atuou, meu amado, no Novo Testamento é o mesmo Deus que atua nos dias de hoje. Esse é o Pai. Esse é o Pai, meu amado, que está diante de nossa presença. Eu tenho muitos motivos para louvar a Ele. Eu tenho muitos motivos para chorar diante dEle. E eu digo para vocês, meu amado, eu não tenho nenhuma vergonha de chorar diante do meu Deus, do meu Pai. Eu não tenho nenhuma vergonha de me emocionar diante da presença desse Pai maravilhoso. Eu não tenho nenhuma vergonha de ter que me humilhar diante da presença dEle. Eu não tenho, amado, nenhuma preguiça, se necessário for, e Ele assim me acordar para conversar, seja a hora que for, eu levantar e ali eu dialogar com Ele. Sabe por quê? Porque este Pai, Ele te ama. Esse Pai, Ele quer você ao seu lado. Eu tenho entendido algumas coisas, algumas diretrizes de Deus, através daquilo que eu estou vivendo. E o interessante é que Deus tem falado em todas essas circunstâncias. É desta forma que eu ajo com o meu povo. E se vocês, pais que estão aqui, raciocinarem acerca disso, vocês vão entender o porquê vocês são a semelhança de Deus. Porque o agir de cada um de nós não é diferente daquilo que Deus coloca sobre o seu povo. Não é diferente, meus amados. Como diz a 1 João 4:8, Deus é amor. E a maior prova do seu amor, meu amado, é que Ele não poupou o seu Filho, para que nós hoje estivéssemos aqui. Então que nessa noite, você que está aqui, pergunte para você mesmo: o que eu posso oferecer para o meu Pai? Ele não está atrás de uma camisa, Ele não está atrás de uma gravata, nem de um par de meia. Mas Ele está esperando talvez o seu aleluia, o seu glória. Talvez Ele esteja esperando a sua oração. Talvez Ele esteja esperando aquele minuto de devocional para com Ele. Talvez Ele esteja esperando que você venha dizer, como foi dito aqui:
pela Giane. Pai, eu te amo. Porque todos nós não pegamos aquele sininho e batemos nele e falamos: Pai, eu te amo. Pai, obrigado, Pai. Pai, obrigado por tudo. Pai, obrigado pelo que o Senhor é. Pai, obrigado pelo ar que eu respiro. Pai, obrigado pela minha família. Pai, obrigado pelo meu trabalho. Pai, obrigado pelo meu lar. Pai, obrigado pelo meu ministério. Pai, obrigado pela saúde que eu tenho. Pai, obrigado pelo ar, pela luz do dia, pela noite, por tudo que eu conquisto, por tudo que eu conquistei. Pai, obrigado por me deixar sonhar. Pai, obrigado por me dar a certeza de que dias melhores virão. Pai, obrigado por caminhar comigo. Qual foi a última vez? Somos a semelhança dele. Se ele é a semelhança, diz que é o que é ser parecido com ele. Então eu gostaria que nessa noite, você que está aqui, Pai, que você não crie somente o seu filho por criar, ou porque você tem já um algo de família que vem de geração em geração, a contexto de educação. Mas faça da sua educação do seu filho através do que? Da palavra de Deus. É o melhor. É o melhor que você tem para oferecer ao seu filho, para que assim ele cresça e seja mais um que agradeça ao Pai Senhor, ao Pai Senhor dos exércitos, ao Pai que salva, ao Pai que conduz e ao Pai que nos guia à salvação. Por gentileza, se coloca de pé, igreja. Lembrando como foi dito aqui pelos jovens, eles cantaram aqui: volte a e depois vai dizer o que? Ele ainda realiza sonhos. Um dia eu clamei ao Pai, e quando esses jovens cantavam este louvor, Darcy, passava um filme na minha cabeça, Giovana. E eu lembrava, meus amados, de todos vocês, Giovana. Eu estava ali sentado, é uma imagem, Fabiano, que eu não posso deixar. Eu lembrava de todos vocês, que quando eu estava entrando naquele lugar com o Miguel, e eu via todos vocês ali esperando, todos vocês tristes naquele dia, todos vocês me abraçando, e eu ali, meus amados, eu não tinha palavras para dizer, eu não tinha algo que eu pudesse dizer, mas eu só disse uma coisa que eu me lembro: quando chegar na tua casa, dê um abraço no seu filho. Quando você chegar na tua casa, abrace o seu filho com muito carinho. E esse louvor falava ao meu coração quando ele dizia: volte a sonhar. Eu voltei a sonhar, minha esposa voltou a sonhar, nós voltamos a acreditar. Ele falou para mim, Isaías 61, em lugar de vergonha, tu terás dupla honra. Mas não deixe de sonhar, não deixe de acreditar, não deixe de saber que eu sou seu Pai. Eu não esperava, meus amados, porque hoje eu me alegrei muito, eu falava aqui. Quantos e quantos WhatsApps eu recebi hoje? Parabéns, Gilberto, pelo seu dia dos pais. Parabéns, Gilberto, pelo seu dia. Talvez você, meu amado, não acredite que o seu sonho possa acontecer, mas o seu sonho pode acontecer se você, meu amado,
colocar diante do altar do Pai Todo-Poderoso. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a acreditar no Pai. No Pai amado, que Ele é soberano. E se talvez você nessa noite não comprou um presente para Ele, isso não é um presente que se compra, mas é um presente que se extrai de dentro de você. Então eu te convido nessa noite a extrair este presente que está dentro de você e oferecer a Ele, porque Ele é digno e Ele merece tudo aquilo que nós temos para dar a Ele. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino, buscamos tua vontade seja feita. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. Sabe que você pode louvar porque é o Pai? Se você não for isso, esse é o Deus que faz. Esse é o Deus que faz. Um dia nós choramos. Um dia nós choramos. Mas hoje nós acreditamos. Nós louvamos a Deus. Sabe por quê? A vontade dele é perfeita. Hoje eu tenho orgulho de ser chamado de Pai. Hoje eu tenho orgulho, pastor Giovanni. Hoje eu tenho orgulho de ser chamado de Pai. Hoje eu tenho, Fabiano. Sabe por quê? Porque o nosso sonho, o nosso desejo não pode ser encadenado. Sabe por quê? Porque somos a semelhança. Nós somos a semelhança dele.
Hoje eu estou aqui, ó Fatinha. Meu primeiro dia dos pais. Como gratidão eu coloco ele diante do altar do Senhor. Como prova da minha gratidão a Deus. Eu quero agradecer aqui a cada um de vocês que juntos comigo pelejaram nesse bem maior. Essa vitória não é minha. Essa vitória não é minha, da minha esposa. Mas essa vitória é de cada um de nós que estamos aqui. Essa vitória é da Igreja Unida de Deus. Sabe por quê? Gostaria de convidar você que talvez esteja fora desse caminho do Senhor, ou você que acha que o seu sonho não vai se realizar, vem aqui à frente. Sabe por que você tem um pai que faz?